Graça e paz, irmãos. É uma alegria grande estar aqui. Hoje, quarta-feira, 19h31, e nós estamos dando início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Nossa quarta-feira da adoração. Ainda nesse molde de live. E eu quero crer e continuar profetizando que muito em breve nós estaremos retornando aos cultos presenciais em nome do Senhor Jesus, né? Quem sabe no próximo mês de maio nós já poderemos, em nome do Senhor, estar retornando à igreja e nos vendo, podendo compartilhar ali de uma forma coletiva a manifestação da glória de Deus e a comunhão do corpo de Cristo. Mas enquanto isso não acontece, eu quero mais uma vez pedir a você que faça contato aí com seus familiares, através do WhatsApp, seus amigos, os grupos que você tem de WhatsApp, né? E avise a eles, ó, o culto está começando, então para o que você estiver fazendo, porque o Senhor tem uma palavra para ministrar aos nossos corações nessa noite, no nome do Senhor Jesus. E eu quero, nessa noite também, aproveitar e dizer que eu creio, no meu coração, é uma impressão que eu tenho, de que o Senhor está trazendo para essa nação, trazendo para o nosso povo, trazendo para a igreja brasileira algo novo, algo que nós não esperamos, não sabemos exatamente como vai ser, mas eu creio que Deus está para fazer algo. E eu me uno à oração, às palavras proféticas, a tudo aquilo que outros pastores de nome, renome, pessoas que têm sido usadas pelo Senhor nessa nação e fora dela, para liberar sobre a nossa nação palavras que eu creio pela fé que vem do trono de Deus. Então eu quero desafiar você a não esmorecer, a permanecer firme, a permanecer convicto de que o Senhor é sobre nós, é sobre a nossa casa, é sobre a nossa igreja, é sobre o seu povo. E de que o Brasil, a terra que nós vivemos, a nação em que o Senhor nos plantou, vai viver tempos sobrenaturais no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero começar o culto dessa noite orando com você. Você que está aí na sua casa, talvez no seu local de trabalho, ou em algum outro ambiente, mas está aí ligadinho no seu celular, no seu computador, no seu iPad, no iPod, que você orasse junto comigo nessa hora, falando com o Senhor e pedindo a Ele de forma muito particular, que Ele fale também ao teu coração, no nome do Senhor Jesus. Amém? Enquanto eu oro aqui, você me acompanha aí, orando por mim, pedindo que o Senhor me use, que o Senhor fale através da minha vida, e que ainda que de forma simples, de forma bem objetiva, Deus possa trazer algo muito profundo ao seu coração, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós temos o privilégio de poder estar diante da Tua palavra, reunidos como povo do Senhor, ainda, Deus, que em locais diferentes, mas unidos no mesmo espírito, unidos, Senhor, numa mesma mentalidade de que nós queremos Te adorar. Esse culto é para glorificação do Teu nome. É a quarta-feira da adoração. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa gratidão. Pai, que em nome do Senhor Jesus, cada casa, cada lar, cada pessoa, cada coração, Senhor, que essa palavra chegar, seja esta noite, seja nos próximos dias, nos próximos meses, Senhor, que a manifestação do Teu Espírito Santo faça a diferença no nome do Senhor Jesus. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender aquilo
que a Tua palavra tem a nos dizer. Abençoa, Senhor, a nossa nação, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, seja de coronavírus ou de outra patologia, de outra situação qualquer, que o sobrenatural do Senhor aconteça, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa livrar, que o Senhor possa manifestar, ó Deus, o Teu milagre na vida desta pessoa. É a minha oração, é o meu clamor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, já se passaram mais de 30 dias que nós estamos vivendo essa realidade nova. Não só nós aqui no Brasil, mas várias nações pelo mundo afora. E em alguns lugares nós temos os relatos de que as coisas estão muito mais acima do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós chegamos agora a pouco mais de 3.000 mortes, segundo os noticiários, por coronavírus, mas tem nações aí que já passaram de 20.000 óbitos, pessoas que não puderam enterrar seus entes queridos, realizar o velório, pessoas que estão sofrendo a perda à distância. Se juntarmos, segundo os noticiários, todos os óbitos em todas as nações, inclusive aqui no Brasil também, já passa de mais de 120.000 mortos. E olhando, amados, para essa realidade, eu creio que a palavra de Deus, ela tem algo a nos dizer. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, falar com você, seja você crente, seja você alguém que não professa uma fé evangélica ou uma fé cristã, alguém que não tem contato com a palavra de Deus. Eu queria nessa noite trazer você para um entendimento no nome do Senhor Jesus, porque eu sei que a realidade piedosa, a realidade da fé cristã, ela ao longo do tempo foi tomando algumas direções que não foram boas, e isso muito por culpa nossa. Quando eu digo nossa dos pastores, nossa dos crentes, dos evangélicos, dos cristãos de um modo geral, por conta de uma série de fatores, né? De maus testemunhos, uma postura não condizente. Certa feita, a história diz isso, que perguntado, Gandhi respondeu que ele admirava muito o nosso Cristo, mas ele não gostava e não via com bons olhos o nosso cristianismo. E ao longo da história, a gente vê que a igreja foi tomando direções e a nossa fé foi tomando contornos que nos afastaram, de uma certa forma, daquilo que é a realidade. E eu penso, irmãos, que esse tempo é um tempo onde Deus está querendo nos trazer para uma realidade firmada na sua palavra, para uma realidade firmada na verdade do Evangelho, na essência do Evangelho. Eu sei que nós, ao longo da história, em muitos momentos, não contribuímos. É uma verdade. Há muita contribuição da igreja evangélica? Há muita coisa que a igreja evangélica fez e que ajudou as nações do mundo? Mas também não podemos negar isso. Temos muitas coisas das quais nós, evangélicos, precisamos nos arrepender, precisamos pedir perdão a Deus e precisamos nos reposicionar. Uma palavra que está muito em voga nesse tempo, precisamos ressignificar a nossa fé, ressignificar o nosso evangelho, porque, na verdade, nós fomos conduzindo as coisas de uma forma muito equivocada. E diante daquilo que nós estamos vivendo hoje, ao olhar para o quadro atual em que nós vivemos, e ao confrontar isso que está acontecendo no Brasil, no mundo, com a palavra de Deus, eu penso que, biblicamente falando, o maior desafio da igreja desse tempo, o maior desafio para nós, cristãos desse tempo,
O maior desafio para nós evangélicos desse tempo talvez seja a perseverança. E se eu posso dar um tema para essa mensagem nessa noite, eu quero dizer que nós precisamos perseverar até o fim. Então eu queria deixar para você, perseverando até o fim. Esse é o desafio. Porque, amados, as coisas foram tomando contornos e direções muito complicadas. E longe de querer ser a palmatória do mundo, longe de querer demonstrar uma piedade, ortodoxa, longe de querer parecer ser um santarrão, eu penso que eu preciso voltar, fazer o caminho de volta. A igreja precisa fazer o caminho de volta. E o Senhor está nesse tempo nos dando a oportunidade de nós refazermos esse caminho. Então eu queria que você lesse comigo. É um texto um pouco longo, são 14 versículos, mas creio se fazer muito importante nós lermos esse texto. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Enquanto eu tomo a minha água, amém? Aleluia! Evangelho de Mateus, capítulo 24, é um texto emblemático, é um texto muito significativo da palavra de Deus, é um texto que fala sobre o tempo do fim. É o sermão profético do Senhor Jesus que aborda situações que nós estamos vivendo nesse tempo. Situações que foram inauguradas lá atrás e que hoje ainda nós vemos elas acontecendo, elas se dando. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero ler com você. A partir do verso 1 diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Guarde essa expressão, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Sabe, amados, olhando o contexto,
da palavra de Deus, olhando a realidade em que nós estamos inseridos, tudo aquilo que vem acontecendo, penso que o maior desafio para a igreja desse tempo, e é impressionante que o texto usa essa expressão também no verso 10, nesse tempo, o maior desafio é a perseverança. E por que eu digo que o maior desafio é a perseverança? Porque nós, que somos igreja nesse tempo, nós que somos o povo de Deus nesse tempo, nós que vivemos nesse tempo e fazemos parte do povo de Deus, estamos inseridos numa sociedade cada vez mais hedonista. Estamos inseridos numa teologia cada vez mais triunfalista. Ou seja, é o prazer pelo prazer. É o você tem direito a ser feliz. Você precisa ser feliz. Você precisa viver a sua vida. É o Deus vai te honrar. Deus vai te prosperar. É o tempo em que nós estamos vivendo. É a realidade em que nós, como igreja, estamos inseridos. Uma sociedade hedonista, uma sociedade materialista, onde você vale não por aquilo que você é, mas você vale por aquilo que você tem. Pessoas estão sofrendo, entrando em depressão, vivendo uma vida de ansiedade por aquilo que não tem. Só porque queriam ter, ou porque querem ter. E querem ter, não porque precisam, necessitam, é essencial, é importante, mas porque outros têm. Se o outro tem, eu também preciso ter. Se o outro conseguiu, eu também posso conseguir. Nós ouvimos isso dos nossos púlpitos muitas vezes. Se fulano conseguiu, eu também posso. Se eu conseguir, você também pode conseguir. E nos esquecemos que a vida, ela não é igual para todo mundo. O mesmo sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Cada situação traz circunstâncias diferenciadas para cada vida e para cada realidade. E quando nós olhamos para esse capítulo 24 de Mateus, dentre tantas coisas que Jesus diz aqui, e que são extremamente importantes, eu quero destacar duas coisas nessa noite, que Jesus citou aqui, e que eu penso serem de extrema importância. E eu quero observar essas duas coisas com você nessa noite. São duas expressões, duas frases que Jesus usou, que podem nos ajudar nesse tempo em que nós estamos vivendo, a viver sem sofrer demasiadamente, sem criar falsas expectativas, sem dar ouvidos àquilo que está sendo dito para nós de forma equivocada, errônea, aquilo que não passa de um sofisma. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite, com base nesse texto do sermão profético e do princípio das dores, Jesus passando para os discípulos, numa conversa particular com os seus discípulos, acerca daquilo que viria a acontecer, Jesus usa duas expressões que mexem muito com o meu coração. E eu quero crer que pode servir para você também, para te fazer refletir e te fazer tomar um direcionamento correto. A primeira delas está no capítulo 24, versículo 6. Olha aí. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer.
Amados, o versículo 6, Jesus diz, porque é necessário assim acontecer. Necessário significa essencial. E nós estamos usando muito essa expressão nesse tempo. Só saia de casa para fazer aquilo que é extremamente essencial, aquilo que é extremamente necessário, aquilo que é extremamente indispensável, aquilo que é inevitável, que você precisa realmente fazer. Veja, amados, quando nós olhamos para esse monte de coisas que hoje nos cercam, e algumas dessas coisas estão citadas aqui pelo Senhor Jesus, que começa dizendo no verso 6, guerras e rumores de guerras. A partir do verso 7 ele vai dizer, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. São coisas, amados, que humanamente falando, quando nós olhamos para essas coisas e nós refletimos acerca delas, elas nos causam um impacto, elas nos estarrecem, elas nos preocupam, nos emocionam. Porque, amados, como é que nós vamos entender que guerra, rumor de guerra, nação se levantando contra nação, reino se levantando contra reino, fome, terremotos, destruição em larga escala, em vários lugares, pode ser algo necessário. E sobretudo para nós que vivemos num tempo onde tudo é feito visando o bem-estar do ser humano. Vivemos um tempo onde o ser humano está no centro. Até pouco mais de 30 dias, obrigatoriamente tínhamos que sair das nossas casas para fazer nossas compras. Poucos eram os lugares que ofereciam compras pela internet, sobretudo de supermercados e até de alguns outros setores também. Hoje, com o advento da pandemia, você pode fazer compra no supermercado pela internet, pelo seu telefone. Tudo está na ponta dos seus dedos. A um simples toque dos seus dedos, você pode comprar, transferir, você pode sacar, você pode fazer uma infinidade de coisas. Tudo para que você não saia de casa, para que você fique em casa. É o tempo em que nós vivemos. Somos uma geração, ou melhor dizendo, somos uma sociedade composta por gerações diferentes, aonde nós temos sido treinados e conduzidos ao longo do tempo dentro de uma mentalidade que nós temos que ser felizes. E nós só seremos felizes se tivermos tudo o que queremos, se alcançarmos todos os objetivos, se conquistarmos todos os troféus, se vencermos todas as maratonas. Mas o Senhor está falando aqui sobre guerras e rumores de guerras. O Senhor está falando aqui sobre nação contra nação. O Senhor está falando aqui sobre reino contra reino. O Senhor está falando aqui sobre fome. O Senhor está falando sobre terremoto. E Ele está dizendo no verso 8, porém tudo isso é o princípio das dores. O Senhor está falando sobre dores, sobre perdas, sobre sofrimentos. E no verso 6 Ele diz, porque é necessário assim acontecer. E eu disse no início, amados, que talvez seja o maior desafio para a igreja desse tempo, a perseverança. Porque perseverança, amados, é algo que, ou melhor, perdão, não, isso mesmo, é perseverança, porque a perseverança, ela trabalha com situações adversas. Ela te conduz em condições adversas. Quando Jesus diz que
essas coisas iriam acontecer e que era necessário que elas acontecessem, Jesus estava querendo dizer, olha, é essencial que isso ocorra. É indispensável que isso venha a acontecer. É inevitável. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, você não tem como evitar. É um tempo para perseverarmos, amados, porque muitas coisas não teremos como evitar. Como igreja temos orado, temos clamado, temos realizado jejuns e devemos continuar assim. Mas eu quero lembrar a você que Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando teve o seu filho com Betseba, e a criança ficou doente, ele orou, ele jejuou, mas a criança morreu. As perdas fazem parte, as tragédias fazem parte. Quando nós olhamos para uma bela árvore frondosa, que traz bons frutos, nós muitas vezes, principalmente quem não tem muito contato com a agricultura, com essas coisas, não faz ideia daquilo que foi feito para que ela pudesse chegar ao ponto de trazer à tona um fruto tão suculento e saboroso. Mas há quem diga que uma árvore, para pegar mais força e produzir bons frutos, ela precisa ser podada, ter alguns galhos cortados, em algumas situações ter talhos sendo feitos do seu tronco. Talvez para mim e para você isso não seja algo tão, mas para a árvore é. A árvore sente, mas é exatamente essa habilidade de podar a árvore, de fazer talhos no seu tronco, que vai dar a ela força suficiente para produzir frutos suculentos e saborosos. Algum tempo atrás, talvez você não tenha como ver, você que é membro da nossa igreja conhece, sabe, já viu o seu pastor. Eu tenho aqui algumas marcas no meu punho, na minha mão esquerda. Foi um acidente caseiro que eu sofri alguns anos atrás. Um óleo quente que caiu sobre a minha mão e me trouxe muita dor, muita dor. Surgiram 3 bolhas aqui, uma na palma da mão, uma bem aqui no punho e outra bem em cima da minha mão. Hoje, olhando, eu não tenho bolhas, mas queloides, acho que o nome é esse, se formaram aqui no meu punho. A palma da minha mão está normal, está perfeita, mas nos meus dedos eu vejo algumas partes esbranquiçadas e aqui em cima da minha mão tem uma pele que não voltou ao normal perfeitamente. Ela é meio enrugada, é um pouco fina demais, ela não tem a mesma textura que o restante do meu corpo. E por que que isso ocorreu? Porque na ocasião em que eu me queimei com aquele óleo quente, a frigideira explodiu e o óleo caiu na minha mão, eu fui socorrido porque a dor foi tanta, eu desmaiei, fui socorrido e conduzido para um hospital em Nova Iguaçu. E lá no hospital me prestaram os primeiros socorros. Me atenderam, fizeram todo um trabalho de limpeza, como podiam fazer, untaram toda a minha mão com uma pomada branca, que eu agora não me recordo o nome, né? Não vou tentar, mas colocaram isso tudo. E no final dos primeiros socorros, o médico que me atendeu, ele me deu uma orientação. Ele disse, olha, o senhor agora vai para casa, tá? Vai chegar em casa, o senhor vai esperar uns 2 dias, vai fazendo... Me orientou a minha esposa como cuidar daquela situação e disse assim, daqui a 2 dias, o senhor vai até o hospital do Andaraí, porque o hospital do Andaraí é um hospital especializado em queimaduras. Tem um setor lá que cuida disso. Eu falei, perfeitamente, doutor, muito obrigado. Fui embora para casa. As 2 primeiras
Os 2 primeiros dias foram sofríveis, porque a minha mão pegava fogo, mesmo dormindo com o ar-condicionado ligado, a mão parecia que o fogo estava aceso. Foi algo sofrido. Porém, conversando com algumas pessoas e procurando saber acerca do Hospital do Andaraí e do tratamento e tudo mais, me disseram que chegando lá, iriam pegar minha mão e certamente iriam pegar uma escovinha, dessas que a gente usa para limpeza em casa, né? E iriam raspar toda a extensão da queimadura. Iriam esfregar, porque esse era o procedimento para queimaduras e para acidentes automobilísticos, pessoas que chegavam lá raladas, né, arranhadas. Então, é preciso fazer uma limpeza para 2 coisas. Primeiro, tirar as impurezas. E segundo, retirar toda a pele morta, que já não tem mais vida, para que o corpo pudesse... E aí, então, amados, entrou em ação o medo brutal de sentir dor. E eu disse, não vou. Preferi ir para a clínica onde minha esposa trabalha. E lá uma enfermeira, amiga da minha esposa, cuidou de mim com todo carinho, fez todos os curativos ao longo de alguns dias, com calma. E lá eu já sofri, porque eu não queria ir para o hospital lá no Andaraí para não ser raspado, em nome de Jesus. Hoje eu tenho meus movimentos recuperados, hoje eu não sinto nada, eu posso voltar a pôr o relógio aqui, só não uso mais no braço esquerdo porque acabei me acostumando a usar no punho direito. Mas não tenho nada, não sinto nada, porém, ao olhar, não está perfeito. O que nós queremos, na maioria das vezes, é viver algumas experiências indolores e alcançar o objetivo sem pagar o preço devido e necessário. Certamente, se eu tivesse ido ao Hospital do Andaraí, feito toda a raspagem, limpeza, ia doer, eu ia sofrer, mas eu certamente não teria essas queloides. Certamente a minha pele aqui estaria perfeita, ou a maioria, uma grande parte aqui estaria perfeitamente restaurada. Hoje nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não querem viver o trauma, a dor, a perda, porque é uma sociedade hedonista, que diz que você tem que ser feliz, que tudo tem que dar certo, que tudo tem que fluir, que você tem direito, você precisa sorrir. A Bíblia vai dizer que se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Porém, se morrer, ele vai germinar, vai crescer e vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Talvez seja o desafio maior para nós nesse tempo, a perseverança, porque, amados, perseverar é algo que nos faz olhar para a adversidade, para a luta, e dizer, eu sei que você está aí, mas eu estou aqui também. E eu vou continuar prosseguindo. Eu vou continuar caminhando. Uma estrutura rachada. Nós podemos pegar uma parede rachada, passar um pouco de massa e pintar. Num primeiro momento vai ficar bonito. Mas a rachadura, ela vai voltar a aparecer. Se quisermos acabar com aquela rachadura, nós precisamos aumentar, ampliar a rachadura, fazer um sulco maior, e ali então enchermos com algum tipo de preparo específico para isso. Precisamos cavar, escavar. Talvez para a sociedade do nosso tempo fosse melhor que tudo acontecesse sem dor, sem sofrimento, sem choro, sem pranto, sem dificuldades. Para mim seria melhor, para você seria melhor, mas fatalmente não atingiríamos o objetivo, não alcançaríamos o êxito, porque a dor, a perda, o sofrimento, o desgaste,
o trauma, fazem parte da caminhada, fazem parte da construção do caráter. Jesus está dizendo para eles aqui, ó, não vos assusteis, porque é necessário isso acontecer. É necessário, queridos. O que está acontecendo no Brasil e no mundo é necessário. Foi Jesus quem disse. É importante, é essencial, é indispensável, é inevitável. Precisamos estar atentos. Não se assuste, não fique horrorizado. É necessário. Isso precisa acontecer. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 5, ele vai dizer que a tribulação, a luta, a ansiedade tem o seu papel. Depois, se você puder, leia com calma. Romanos capítulo 5, do verso 3 ao 5. A tribulação tem o seu papel, a dificuldade, a adversidade. Bom seria que passássemos por essa terra sem luta, sem dificuldade. Bom seria que não tivéssemos histórias tristes. Mas elas são necessárias, elas são importantes. São elas que nos ajudam a crescer, a olhar para frente com expectativa de um tempo melhor. Então a primeira coisa que eu queria pensar com você nessa noite é que tudo isso que está acontecendo é necessário. É importante que aconteça. Em todas as eras da história da humanidade, houveram epidemias, houveram guerras, houveram terremotos, houveram catástrofes. Em todas as épocas. Porque é necessário. Porque isso é essencial. Então não olhe para aquilo que você está vivendo, para aquilo que você está passando, para a sua luta, para a sua adversidade, como se você não merecesse, como se pudesse viver sem isso. O Senhor é contigo, Ele é sobre a tua vida. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Está difícil, está ruim. Está com vontade de chorar, está pensando em desistir, não quer mais prosseguir, quer largar tudo. O Senhor está contigo. Ele está perto de você. Ele habita no teu coração. Ele disse certa vez, através do profeta, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele diz, invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jesus, quando veio a essa terra, o Senhor Jesus, ele foi crucificado. E um pouco antes de ser crucificado, lá no Getsêmani, ele orou e disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, faça-se a tua vontade. Jesus morreu naquela cruz, amados. Jesus verteu o seu sangue. Foi colocada nele uma coroa de espinhos. Ele foi surrado. Ele foi humilhado. Ele foi traspassado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Porque isso era necessário assim acontecer. Quando Pedro certa vez falou para ele, Senhor, não, se preciso for, eu irei contigo, até a morte se preciso for. Jesus olhou para Pedro e disse, arreda de mim, Satanás, porque era necessário isso acontecer. Jesus precisava morrer, há coisas em nós que precisam morrer, há sentimentos em nós que precisam morrer, há maus costumes em nós que precisam morrer, há atitudes em nós que precisam morrer, para que nós possamos continuar a caminhada.
porque é necessário assim acontecer. Não vos assusteis, não vos escandalizeis, não fiqueis apavorados, não pensem que tudo acabou. Porque ele continua dizendo assim, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, não é o fim. Essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar com você nessa noite. É necessário, é necessário. Mas há uma segunda, que está no versículo 13. Depois que Jesus dá todo esse elenco de catástrofes, de situações, no versículo 10, ele diz assim, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Amados, eu tenho 52 anos. E daqui a 4 meses, eu estarei completando 53 anos de idade. Eu sou de uma época onde as coisas pareciam que eram como eram, ou que eram como deveriam ser. A gente sabia quem era o pai, quem era a mãe, quem era o avô, quem era a avó. A gente sabia quem dava ordens. Vem de lá de trás essa expressão, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Hoje isso não vale mais. Quem não pode quer mandar. E até quem tem juízo não quer mais obedecer. As coisas tinham o seu lugar. A gente comemorava o Natal na época certa, as férias eram na época certa. Eu, quando estudava, era menino, eu tinha férias no mês de julho e tinha férias no mês de dezembro, janeiro e fevereiro. A gente só voltava em março. As coisas agora estão tão loucas e nesse ano de 2020, 2021 está chegando aí, as coisas vão ser mais loucas ainda porque por conta da pandemia, acabou as férias. As pessoas estão de férias obrigadas. Não são as férias normativas, né? As férias que nós esperávamos. Pessoas estão tendo que cancelar voos, passagens, pacotes de férias. Trabalhadores queriam tirar férias nesse período porque não há possibilidade, não tem condições. E nós então estamos vivendo esse tempo. Quando nós olhamos para esse texto, Jesus está dizendo aqui, esse tempo é um tempo de muita confusão, de gente se escandalizando, de gente perdendo a alegria da salvação, de gente odiando, traindo. Aliás, a expressão ódio hoje está muito em moda, né? Discurso de ódio. Posso odiar, não posso odiar. Ele diz, nesse tempo, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse termo, perseverar, no grego, significa hipomonê, capacidade de aguentar ou manter-se firme diante das dificuldades e das adversidades. Talvez esse seja o maior desafio para nós nesse tempo. A capacidade de se manter, de aguentar, de resistir. Mesmo que esteja difícil, mesmo que não esteja fácil, mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você esteja chorando, mesmo que tudo esteja contra você. Porque a nossa sociedade não é uma sociedade forjada para aguentar. É uma sociedade forjada para viver ao seu bel prazer, para usufruir, para experimentar. A Bíblia, muitas vezes, ela nos alerta
para a importância de suportarmos. Eu quero ler com você alguns textos da palavra, se você quiser anotar aí. O primeiro deles está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Veja, amados, eu não estou aqui hoje fazendo uma apologia ao sofrimento, não. Eu estou aqui dizendo para você, pela palavra de Deus, que o sofrimento faz parte da vida do ser humano. A adversidade tem o seu lugar, é pedagógica, é instrutiva, ela nos ensina, ela nos fortalece, ela nos dá musculatura para vivermos coisas maiores que virão pela frente. Em 2 Timóteo, Paulo escreve uma carta ao seu pupilo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Olha o que Paulo vai dizer àquele a quem ele ensinou, aquele a quem ele chama de filho na fé. Capítulo 2, verso 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Participa dos meus sofrimentos. Será que de fato, irmãos, a igreja do Senhor está disposta a participar dos sofrimentos? Porque nós somos a igreja da teologia, do triunfalismo. Deus vai te honrar, Deus vai te prosperar, Deus vai abrir uma porta, Deus vai te dar favor, a graça do Senhor está sobre a sua vida. Tudo isso é verdade? É. Mas isso tudo não é o que acontece o tempo todo. As lutas, os dissabores, as adversidades fazem parte. Elas têm o seu lugar. Em Hebreus, no capítulo 10, tem alguns textos que eu gosto muito. No versículo 23 do capítulo 10 em Hebreus, o autor aos Hebreus vai dizer assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É o maior desafio desse tempo, irmãos, porque muitas pessoas têm se escandalizado e têm saído da igreja. Muitas pessoas têm esfriado o amor, deixado esfriar e têm largado o ministério. Têm se levantado contra o irmão, têm se levantado contra o pastor, contra a pastora, contra a ovelha, contra o membro da igreja, contra a liderança, contra as autoridades. Hoje nós temos crentes partidaristas, crentes militantes de partidos políticos. Quando o Senhor nos chama para uma viva esperança, não para uma esperança morta, raquítica. O apóstolo Pedro vai dizer que nós fomos chamados, escolhidos para uma viva esperança. Guardemos firme, com perseverança, a confissão da esperança, sem vacilar, sem titubear, sem esmorecer, sem perder o ânimo. E ele continua dizendo no versículo 32 desse mesmo capítulo: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Não somos só nós que estamos vivendo lutas e adversidades. Outros também viveram. Outras pessoas já morreram de fome, de frio, de epidemias.
O apóstolo Pedro, no capítulo 5 da sua primeira carta, versículo 8, ele vai dizer: os sofrimentos que vocês estão passando, outros também têm passado na vossa irmandade. Não abandoneis, versículo 35. Portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A promessa para quem persevera. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Não retroceda, querido. Seja perseverante. Esse é o maior desafio. O teu maior desafio não é conseguir a melhor colocação no teu local de trabalho. O teu maior desafio não é ganhar o maior salário da tua família. O teu maior desafio não é ser o único que fez uma faculdade na sua família. Hoje, amados, é interessante quando nós perguntamos para alguém crente no Senhor Jesus: e a família como está? A resposta é: está tudo bem. Compramos uma casa, compramos um carro novo, meus filhos estão na faculdade, um fala 3 idiomas. Quando, na verdade, nós deveríamos dizer: está tudo bem lá em casa, vai tudo bem, a bênção do Senhor está sobre nós, continuamos tendo uma comunhão em Cristo Jesus, meus filhos estão crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, buscando uma vida de santidade, de inteireza de coração, perseveram, mesmo diante das lutas. E eu quero terminar minha palavra nessa noite, lendo para você algumas coisas que estão escritas no livro do Apocalipse. O Senhor Jesus, ao conversar com os seus discípulos, no capítulo 24 de Mateus, ele fala: olha, não vos assusteis, é necessário isso assim acontecer, pois é o princípio das dores, não é o fim, fique tranquilo. Não é o fim, é o princípio. A perseverança é essencial. Precisamos perseverar até o fim. E a palavra do Senhor vai dizer para nós, no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 7, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ainda no capítulo 2, versículo 11, ele diz: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Ainda no capítulo 2, versículo 17, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ainda no capítulo 2, verso 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. No capítulo 3, verso 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Capítulo 3, verso 12, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E para terminar, capítulo 3, versículo 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Não é o fim, queridos. Ainda tem muita coisa para acontecer, ainda temos muita caminhada pela frente. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E ele termina o versículo 14 dizendo: e será pregado este evangelho
do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Permaneça firme, persevere. Esse é o maior desafio. Existem coisas que você pode viver sem, existem coisas que não são importantes, que não são essenciais, que não são necessárias. A perseverança, ela tem para você no fim de tudo um galardão. Então permaneça, persevere, aguente firme. O Senhor é contigo, Ele vai te dar vitória sim no final. Talvez até o final você vai ter algumas perdas, alguns traumas ainda vai chorar, ainda vai sofrer, mas no final a glória do Senhor se manifestará sobre a tua vida em nome de Jesus. E eu quero terminar nessa noite dizendo, talvez você que está me assistindo nessa noite, participando desse culto, nessa live, você tenha muitas justificativas, muitas razões do porquê você saiu, do porquê você deixou, do porquê você não está mais na igreja, do porquê você não está mais vivendo a realidade do Evangelho. Talvez você tenha muitas razões, mas eu quero dizer a você, o Senhor só vai dar o que Ele tem que dar para os vencedores. E vencedores são aqueles que vão até o fim, aqueles que perseveram, aqueles que aguentam firme, aqueles que não abrem mão. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. É a minha oração, é o meu desejo, é a minha expectativa. Daqui a 2 minutos nós vamos completar 1 hora de live. 1 hora. Que a glória do Senhor se manifeste sobre você. E que essa 1 hora que nós estivemos aqui conversando sobre o fato de ser necessário tudo isso acontecer. E de que o que nós precisamos fazer é perseverar, é aguentar, é ficar firmes. Seja uma realidade na sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar com você, terminando a nossa live nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa esse homem, essa mulher. Toma este jovem, esta jovem, esse adolescente, essa criança. Toma esse ancião, essa anciã, que estão escandalizados nesse momento, que estão, Senhor, consternados com tudo isso que está acontecendo. Senhor, que cada um de nós possamos entender que isso tudo é necessário. Faz parte da agenda profética do Senhor. E não é necessário porque Tu és um Deus mau, porque Tu és um Deus perverso, não. É porque o Senhor disse no início de todas as coisas, eis que ponho diante de Ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. Mas nós temos escolhido a maldição. A sociedade tem escolhido o que é mal, o que é perverso, o que contraria a Tua vontade, o que contraria a Tua palavra. Por isso é necessário que tudo isso aconteça, para que os olhos de alguns sejam abertos, para que sejam destravados os corações de outros tantos, para que o entendimento chegue, Pai, à mente de muitos, de milhares e milhares. E que, Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles que entenderem que isso é necessário, que eles perseverem. Que ainda, Senhor, que as situações os escandalizem, causem neles, Pai, constrangimento. Eles perseverem, eles continuem firmes no nome do Senhor. Abençoa esta família, abençoa este ministério, abençoa esta igreja, abençoa esse pastor, essa pastora. Aqueles que estão pensando em desistir, em largar tudo, que o Espírito Santo do Senhor os envolva, os abrace nesta hora e os fortaleça, os renove no nome do Senhor Jesus. Para a glória do Teu nome. Nos dá uma noite na Tua presença, Senhor. Esperamos por novas notícias, Pai. Esperamos por situações sobrenaturais e extraordinárias. No nome de Jesus. Para a glória de Jesus.
Amém e amém. Tenha uma quarta-feira abençoada. Viva esse tempo na presença do Senhor em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Amém.